José Barbosa, tá me ouvindo E bem? aí, beleza? Estou te ouvindo bem. A minha imagem está chegando aí? Tá chegando. Tá Ah, tá. É porque chegando. eu não tô conseguindo me ver aqui. Mas tá bom. Tá. Então quer que eu te chame de novo? Não, não, não. Não Não, precisa? tá tranquilo. Não precisa não. Eu vou falar como se você estivesse me vendo aí. Tá ótimo. Primeiro momento, eu preciso te falar isso, né? Eu queria estar aí perto para poder te dar um abraço, Ô, mas apesar da distância, sinta-se abraçado. obrigado. E depois da celebração do meu casamento, a gente está se reencontrando aqui. É verdade, é verdade. Muito carinho por você. Também, também. José Barbosa, as pessoas te chamam de Júnior, né? Chama de Júnior, chama de Zé. Cada um chama de um jeito. Então tá bom. Eu queria. Você começou a sua caminhada na igreja evangélica, congregando numa igreja evangélica, aos 17 anos. Sim. E eu vi uma entrevista sua que você, inclusive, disse: e eu fui fundamentalista. Né? Então eu entendo o pensamento dos fundamentalistas. Quando aconteceu, qual foi o momento em que você percebeu que esse fundamentalismo não acolhia e que você teve mudou a sua forma de ver, de acolher? Isso tudo foi um processo, né? Mas assim, eu acho que houve um momento marcante. Foi logo depois do meu divórcio, do meu primeiro divórcio. Eu fui casado duas vezes. Que eu conheci assim, eu fiquei muito mal com aquilo tudo, né? Porque eu também me culpava, né? Por aquilo. Assim, eu estava estudando ainda teologia, estava no seminário e passar por um divórcio, né? Como é que é isso, né? Como é que a cabeça reage? Porque a minha cabeça ainda era. É engraçado que eu sempre fui de esquerda, mas eu ainda era conservador teologicamente. É uma coisa que acaba chegando uma hora que a conta não fecha. E aí, eu tive acesso a um livro do Rubem Alves, que pouca gente sabe que ele foi pastor. Né? O Rubem Alves foi um pastor presbiteriano, e ele rompeu com a igreja exatamente na época da ditadura, porque ele foi pela cúpula da Igreja Presbiteriana do Brasil, para a ditadura, para os órgãos da ditadura. E ele tem um livro chamado Protestantismo e Repressão, que foi relançado, se eu não me engano, no ano 2010, 2012, como Religião e Repressão. E eu acho que, não sei se é a tese, não sei se é o mestrado dele, a dissertação de mestrado dele, alguma coisa assim, e ele aborda principalmente essas questões da repressão sexual e da repressão moral na igreja evangélica. E, rapaz, aquilo foi assim um baque para mim, porque ele realmente destruiu várias coisas das quais eu estava ali firme, né? O sexo depois do casamento, é, a questão do divórcio, e várias outras questões que começaram a me abrir para uma outra possibilidade de teologia. E eu falei assim, cara, isso aqui faz sentido, isso aqui tem muito mais sentido do que o que eu estou vivendo, porque, caramba, se o evangelho é para me trazer libertação e liberdade, como é que eu sou tão preso nisso tudo? Né? E aí, a partir dali, começou a caminhada. E aí foram vindo outros livros, outros autores, e eu comecei a ouvir mais as pessoas, a entender mais, a ouvir mais aquelas pessoas que eu até então julgava. Né? E eu acho que eu só passei também isso, aí que está. É curioso isso, né? Mas às vezes a gente precisa passar por isso, né? Porque eu estava sendo agora o, o escorraçado da igreja por ser divorciado. Divorciado.
Então ali eu começo a ver. E eu me entendendo, falo, cara, por que eu estou pecando nisso aqui? Eu não posso estar errado nisso. E aí, a partir dali, começou toda uma caminhada. E logo depois, e aí começaram as desconstruções. E eu fiquei muito tempo longe da minha cidade. Quando eu voltei para Teresópolis, foi interessante porque eu encontrei 3 amigos meus que eram gays e eles tinham entrado para a igreja, né, isso lá antigamente, né? Assim, tinham virado ex-gays e agora voltaram a ser gays. Uhum. E eu falava, poxa, esse pessoal abandonou a fé, né? Aí eu comecei a entender, eu falei assim, poxa, eu conheço esses caras. Eu sei da honestidade deles. Então, eu falei assim, aonde que está o erro? Está em mim ou está neles? E aí eu comecei a rever também minha teologia em relação a isso. Aí eu fui, e aí foi. E aí está sendo uma caminhada até hoje de desconstrução de muita coisa. Eu acredito. Sabe que na minha experiência de vida, eu tive uma proximidade muito grande com a Igreja Católica. Eu vivia jogando futebol, frequentava a piscina do Seminário Católico, que é o seminário formativo lá em Mogi das Cruzes. Então eu vivia no meio de seminaristas e de padres. Inclusive o meu padrinho de consagração e crisma, ele é bispo de Fortaleza. Oh, Na época, quando eu conversei sobre homossexualidade, a minha homossexualidade, na época foi com um padre. E eu achei que ele ia me mandar para um retiro, eu achei que ele ia me recriminar. E eu me lembro muito bem, foi numa noite de sexta-feira, ele olhou para mim e falou assim: Deus te ama do jeito que você é. E eu não esperava essa resposta dele. Eu não esperava. Eu achei que eu ia ouvir qualquer coisa menos isso. E naquele momento eu voltei com uma felicidade tão grande para casa, porque ele me deu um banho, sabe, de eu poder me sentir limpo, porque eu me sentia sujo em função dos meus desejos, das minhas vontades, do que eu pensava, do que eu queria para o meu futuro, que era constituir uma família com outro homem, né? sim. E aquilo me relaxou. E olha que interessante, apesar de eu admirar extremamente essa pessoa, eu não posso falar quem é publicamente, porque é padre da Igreja Católica e ele sofreria Aham. repressão pela própria instituição católica. Olha que coisa. Hein? E você, num dado momento, com essa reconstrução do pensamento, né, uma outra visão teológica, inclusiva e acolhedora, você propõe o movimento Jesus Cura a Homofobia. Sim. Como é que é esse movimento, o apoio, o seu trabalho? Então, o que aconteceu? Desde 2013, que na internet rola uma foto de uma parada que teve, a parada do orgulho LGBT, que teve em Chicago, onde tem um rapaz com um cartaz, né, dizendo I'm sorry, né, eu sinto muito, e a legenda explica que foi um grupo de cristãos que foi para a parada de Chicago pedindo desculpas, né, à comunidade LGBT pelo. Então, eu sinto muito pela forma como a igreja trata vocês, né, essa coisa toda. E aquilo sempre ficou martelando em mim, e eu acho interessante uma coisa, que a gente muitas vezes vê umas coisas assim na internet e fala, olha que bonito, que legal. Vai lá e faz também, né? Dá para fazer. Então, aí chegou em 2015, e foi muito curioso isso, porque assim, eu lembro como se fosse hoje, assim. Era quarta-feira anterior à parada de São Paulo, de 2015. A parada ia ser no domingo. Na quarta-feira eu tive essa ideia. Falei, cara, eu vou fazer isso aqui. Chegou a hora que a gente tem que fazer isso. A gente tem que tornar isso público, tem que provocar isso. Aí eu chamei um amigo e falei, cara, vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Éramos 2 ali, mas a gente chama os outros aqui e tal, e a gente faz alguma coisa desse tipo. E aí eu chamei esse cara
E aí ele falou, e o nome do movimento? Eu falei, por mim eu uso o nome do movimento de Chicago. Não tem nenhum problema com isso. Né? A gente está sendo inspirado por eles, por que não, né? Então vamos lá, dizer, desculpa, I'm sorry e tal. E aí ele falou assim, não, a gente precisa de uma coisa mais dentro da realidade brasileira. E foi a época que estava tendo uma discussão enorme sobre a questão da cura gay. Né? Aí me veio assim, na hora, falei, cara, a gente podia lançar um jogo tipo Jesus cura a homofobia. Aí o Silas, esse meu amigo, falou, cara, é isso, vamos fazer. Esse é o nome. Né? Aí eu cheguei em casa naquele dia, né? Eu cheguei em casa já era tarde, tipo 11 da noite. Aí eu falei, olha, eu e um amigo decidimos ir para a parada LGBT de São Paulo e a gente vai com o seguinte slogan, Jesus cura a homofobia. Tá? Então quem quiser colar, beleza. Quando Isso teve uma passou, repercussão muito grande, né? teve. Então, uma hora depois daquilo ali, isso ainda na quarta-feira antes da parada, já ali por volta da meia-noite e tal, um amigo meu de Maceió já mandou a arte. Falou assim, cara, eu fiz isso aqui para vocês. Que Aí eu legal. falei, pô, que legal. Aí eu falei, então vamos. Aí alguém falou, cria um evento. Aí eu criei um evento no Facebook, né, tal, e rapidamente um monte de gente começou a entrar. E aí foi um negócio assim, e eu me espantei que na quinta-feira, isso foi na quarta, na quinta já me ligou uma menina da Folha de São Paulo. Tô sabendo que você vai fazer um movimento. Eu falei, gente, o negócio nem começou ainda, como é que. Então aquilo explodiu, assim. E foi muito legal, porque quando a gente chegou na parada, quando a gente chegou lá na Avenida Paulista no domingo, a gente era um grupo de 20, 30 pessoas, ficou variando entre 20 e 30 pessoas, com os cartazes, com a faixa, mas mal a gente chegou, já tinha gente da Bandeirantes, da Globo, da Veja, já para entrevistar, porque queria saber o que era aquilo. Então é aí que veio uma repercussão que a gente não esperava, e o principal veio depois disso. Porque, assim, além da experiência na parada ter sido uma experiência marcante para todo mundo, porque, assim, foi algo que até hoje eu não consigo explicar. Os abraços que a gente recebeu de gente chorando. Assim, eu queria ter recebido esse abraço do meu pastor, da minha mãe, do meu pai, de gente que foi expulsa da igreja, gente que foi expulsa de casa. E tudo isso por causa em nome da fé, né? Em nome de Jesus. E naquela semana, Edu, naquela semana, eu recebi 700 mensagens em uma semana de gays cristãos. Então, Ali eu falei, eu estou diante de alguma coisa muito maior do que eu imaginava. muito maior, porque assim, eu me assumi aos 18 anos de idade, numa cidade chamada Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. E Conheço. desde então, existem inúmeras pessoas que são cristãos católicos, evangélicos, que querem professar a sua fé, assumindo a sua homossexualidade, enunciando, né, o seu desejo de adequação corporal quando se é transexual, mas eles querem Sim. continuar na igreja. Né? E aí o candomblé, a Umbanda acolhe, mas as denominações cristãs, elas algumas acolhem. Eu estou falando algumas porque Sim. o movimento evangélico é pioneiro, a Igreja Católica resiste muito a isso, né? E existem as igrejas inclusivas, pastores como Uhum. você, que acolhem. Mas em grande maioria, o discurso que fomenta essa questão em relação aos LGBTs é um discurso homofóbico, embora não se reconheça isso como homofobia. É Sim. isso que eu queria te perguntar, né? O fundamentalismo, ele fere, ele machuca, né? Mas ele fere por meio da inocência ou existe uma consciência dessa ferida que ele provoca? Eu acho que aos dois casos. Né? Eu costumo separar muito entre aqueles que estudam muito a teologia e os que só são levados por esses que estudam muito.
Os que estudam muito, eu sempre digo, eles são desonestos. Entendeu? Eu não consigo entender alguém que estude honestamente a Bíblia e consiga condenar o homossexual. Isso, para mim, é uma coisa muito pacífica, muito, muito pontual. Só que, esse eu estou falando do teólogo e muitas vezes do pastor que estudou e vai. Só que, em nome de algo maior do que ele, e para não perder o status, ou pela própria desonestidade dele, ele transmite isso. No que ele transmite, tem muita gente na igreja que repete aquilo como um mandamento de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado para tentar ver até que ponto é o sujeito perverso, ou até que ponto é a pessoa tão enganada e tão manipulada quanto. Entendeu? Ela está sofrendo a mesma opressão do homossexual que ela está oprimindo. Porque ela tá sendo enganada e ela tá oprimindo. Então, eu vejo isso porque eu converso muito com famílias, né, com mães e pais que vêm conversar comigo, mas o meu pastor falou. Então, assim, como é que você chega para as pessoas e fala assim, o seu pastor é um mentiroso? É muito complicado isso. Então, tem os dois lados da coisa. O fundamentalismo tem o fundamentalismo que fere propositalmente, e tem um fundamentalismo que fere porque é a consequência, ele já está enraizado na pessoa sem que ela perceba isso. Tanto que se você perguntar para ela se ela é homofóbica, ela vai dizer que não. É, verdade. Mas Jesus cura a homofobia. Eu vejo, aí é uma visão muito particular, se eu estiver errado, me corrija. Né? A homofobia, ela é uma patologia moral. Sim. Né? E a moral, ela é esse valor compartilhado socialmente, que muitas vezes é difícil de se dissolver, se desconstruir, principalmente quando essa moral ela tem um fundo fascista, discriminatório, e as pessoas têm isso como um valor, né? A ponto de autorizar atrocidades na história da humanidade, principalmente na história do Ocidente. Sim. Por isso que eu te fiz essa pergunta, né, sobre a inocência e a consciência. Porque também, se você pudesse explicar um pouco, né, a diferença entre palavra de Deus e doutrina, porque a palavra de Deus ela liberta, a palavra de Deus acolhe por si só, mas a doutrina ela aprisiona muitas vezes. E acho que a gente tem que distinguir três coisas aí. Uma anterior ainda, né? O que é Bíblia, o que é palavra de Deus e o que é doutrina. Porque assim, a Bíblia é o conjunto de livros, né? Beleza, mas ela tem um contexto histórico, ela tem uma construção teológica até, ela é construída, a narrativa é construída. E é uma narrativa da construção de um povo, o povo judeu. Então, assim, ela é repleta de mitos, de sagas, como qualquer narrativa de construção de um povo. Todos os povos têm as suas cosmogonias, têm as suas teologias, têm a sua cultura. Tudo isso é construído durante muitos anos. Não é diferente no povo judeu. E aí você tem, então, o que alguns chamam de Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, ou essa construção, né, do Antigo Testamento, que é essa construção do povo. Então, ali você vai ter normas, você vai ter leis, você vai ter princípios, você vai ter a construção da divindade. Né? Como é que se constrói essa divindade? Então Deus não existe? Não estou falando de Deus, se Deus existe ou não, mas a narrativa sobre ele é uma construção. E é uma construção desse povo. Então eu tenho que entender primeiro o que é a Bíblia. Depois eu entendo o que é a palavra de Deus. Palavra de Deus já é uma experiência da fé. Ou seja, eu chego para esse livro através da minha fé e percebo nele princípios divinos pelos quais eu norteio a minha vida. Isso é uma outra coisa.
E você tem, depois disso, as doutrinas, ou seja, a doutrina já é uma interpretação social e normativa para um determinado grupo desse livro. Uhum. Aí é que, então, e as pessoas confundem muito. Eles acham que doutrina é a palavra de Deus. Uhum. A Bíblia, ela é construída também a partir de uma poética. Sim. Que permite interpretações. Então, e a doutrina parte dessas interpretações. E Essas não interpretações. e eu sempre digo isso, não há essa ideia, há uma ideia romântica, né? Inclusive a reforma protestante defende essa ideia que eu acho que não faz sentido, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Como se houvesse uma interpretação pura da Bíblia. Não há, porque a gente já vai para ela carregado de sentidos. A gente já vai para esse, como qualquer outra leitura. Verdade. Toda leitura ela já é uma interpretação. Não existe uma leitura pura de texto nenhum. Porque a gente já está carregado de construções. Então, num país como o Brasil, onde você já cresce numa cultura que é machista, homofóbica, racista, isso é nossa estrutura. Então, como é que eu vou para o texto bíblico? Eu já vou carregado de machismo, de homofobia, de LGBTfobia, de racismo. Então, eu já percebo nesse texto essas coisas. Eu já percebo, eu gosto disso. Então, é muito complicado. E aí essas pessoas não veem isso. Não, eu não estou interpretando a Bíblia desse jeito. A Bíblia é que está dizendo. Não, a Bíblia não diz nada. Uhum. Eu é que digo sobre ela. Entendeu? E isso é interessante porque, e até na própria teologia, eu acho muito interessante, e eu vejo gente que estudou teologia falar isso, eu falo, gente, o teólogo estuda Deus. Eu não estudo Deus. Porque Deus não é matéria de estudo, Deus é fé. Eu estudo os discursos sobre Deus. Eu estudo toda a discursiva, toda a narrativa sobre essa divindade. Esse é o material da teologia. Mesmo porque um curso de teologia, em nível de graduação, a pessoa vai estudar a dimensão do sagrado em todas as manifestações religiosas. Exato, exatamente. O curso sério. Sim. Um curso sério de teologia, você estuda fenomenologia da religião, entendeu? E quando você estuda fenômeno, não, é impossível, por isso que eu falo que é desonestidade. Ou esses caras burlaram o seminário, burlaram a faculdade de teologia, porque é impossível você estudar a fenomenologia da religião, por exemplo, e sair dali fundamentalista. Uhum. Entendeu? Porque isso desconstrói. A fenomenologia da religião bota em pé de igualdade qualquer experiência religiosa. Então, toda experiência religiosa é válida. Toda experiência religiosa é legítima a partir desse momento. Mas a teologia, aí é o problema. Aqui em São Paulo existe um curso de teologia umbandista. E eu me lembro que houve uma manifestação contra o uso do termo teologia quando se trata dos conhecimentos espiritualistas da Umbanda. Pois é, eu lembro disso. É absurdo. Como se a teologia fosse uma propriedade da fé cristã. Não é. Teologia é maior do que isso. Uhum, concordo. E não só o movimento que você propôs, Jesus cura a homofobia, né, mas eu li alguns textos que você escreveu, acompanho os bate-papos que você tem feito e admiro bastante. Os seus textos também são provocativos. Até dentro de um curso de teologia, se for um curso aberto, é bastante interessante que as pessoas leiam e reflitam sobre, né, os estudantes de filosofia e teologia. E eu achei interessante, queria que você falasse um pouquinho, né? É preciso reformar a reforma. Porque a reforma protestante, ela rompe com a doutrina, ela quer romper com a doutrina católica, mas ela voltou para um tradicionalismo
que é Sim. muito próximo do católico. Não todas. A reforma, ela cai no problema de quase todo movimento revolucionário. Eu tenho a mesma implicância, por exemplo, com o marxismo. Uhum. Qual é o problema? O problema é que o pessoal parou em 1917. E não dá. E se você traz o escrito de 1917, a experiência de 1917 para 2020, ela já não cabe mais. Já aconteceu muita coisa desse. Agora você imagina a reforma, que são 500 anos. Então, a reforma que começa como um movimento revolucionário e outra. Eu sempre digo isso, quem hoje se reformado trai a reforma. Porque um dos lemas da reforma, e esse lema, quem dera fosse realmente levado a sério, né? A Eclésia reformata sempre reformanda, né? Ou a Igreja reformada sempre se reformando. Mas não, o pessoal quer pegar o quê? Não, precisamos voltar para a reforma. Não, a gente não precisa voltar para a reforma. Pelo contrário, o que a reforma está dizendo é que a gente não precisa voltar para lugar nenhum. A teologia tem que avançar, ela não pode mais voltar. Então, é um caminho sem volta. Então, quando a gente vai mergulhando nisso, quando você abraça uma teologia, por exemplo, uma teologia queer, né, que surge, daí em diante, não tem mais como voltar atrás. Uma teologia feminista, uma teologia negra, essas teologias surgem e elas têm que avançar. E a gente não pode, daqui a 100 anos, querer voltar para a teologia feminista de 2020. E a teologia de 2120 já vai ser outra. Essa busca constante de entender a realidade e, dentro da realidade, aplicar os princípios, e aí que eu acho que o que deve ser destacado são os princípios. E quais são esses princípios? Os princípios são o do amor ao próximo, o da dignidade humana, o do respeito à diversidade. Esses são princípios que você não pode abrir mão em tempo algum. E a partir desses princípios, a teologia se molda. Ela vai sendo sempre reformada. Então, a reforma precisa estar sempre sendo reformada. Porque se eu não fizer isso, eu sou contra a própria reforma. Zé, eu vou fazer uma pergunta provocativa, que talvez as pessoas, quando tiverem acesso, isso pode criar alguns comentários, tanto a mim como a você, em relação à sua resposta. E embora eu já intua qual seja a sua resposta, eu gostaria de falar isso pela vivência que eu tenho. A oferta num culto, ela também é o oferecimento daquilo que eu faço de melhor. Né? Então, se eu planto, eu posso ofertar o resultado dessa plantação. Se eu trabalho e eu ganho um dinheiro, eu posso ofertar parte disso, né, para a manutenção da igreja, para a manutenção dos trabalhos elaborados. Uma drag queen, ela se monta e se apresenta num palco, e esse é o trabalho dela. E ela dubla, mas ela pode dublar qualquer música, inclusive um louvor. Há espaço para uma drag queen apresentar o seu trabalho como oferta? E é engraçado que assim, eu já preguei numa comunidade dessas comunidades inclusivas, e aqui acho que é bom entender, tem que abrir um parêntese muito interessante sobre as comunidades ditas inclusivas. Né? Porque assim, você tem muita comunidade inclusiva que só aceita gay também. Mas ela exclui o da religião afro, ela exclui entendeu? Ela exclui o que foge daquele padrão também. Ela acaba repetindo os modelos de opressão. Então, eu acho que e uma das igrejas que eu admiro nesse aspecto é a ICM, que é a Igreja das Comunidades Metropolitanas, a Igreja da Comunidade Metropolitana, que ela tem uma teologia dos direitos humanos, ou seja, ela realmente abre para toda essa possibilidade. E eu lembro que eu fui pregar uma vez na ICM em São Paulo, estava apresentando o culto, era uma drag montada. Eu achei aquilo fantástico. E eu falei, quando eu tiver uma comunidade maior, assim,
mesmo não sendo uma comunidade dessas que já traga no nome o inclusivo, mas seja totalmente inclusivo, eu quero um culto desse, eu quero trazer uma drag aqui e fazer com que ela se apresente. É isso, eu acho que a gente tem que oferecer o que a gente é, o que a gente tem, o que a gente gosta de fazer. E eu achei que um momento assim muito bonito. Foi um momento muito grande. Mesmo porque, ó, nessa tarde exatamente, tem um grupo de mulheres trans e um grupo de artistas que são drag queens fazendo coxinha e preparando marmita para distribuir na rua a partir do projeto Séforas. Sim. Né? E parece que a sociedade, muitas vezes, elas não conseguem enxergar a caridade, o trabalho, a fé em quem pertence ao grupo LGBT. Uhum. É sempre um olhar de sexualidade. E alguns pastores fundamentalistas, eles fazem com que isso se dissemine muito rápido, sempre apontando essa questão como se fosse uma escolha para o sexo. Sim, e é vai muito além disso, né? Mas isso é um erro não só na igreja. Acho que assim, muita gente fora, né, vê o movimento, vê sempre quando pensa na homossexualidade, já liga isso ao sexo. Uhum. Né? E é engraçado porque, assim, engraçado não tem nada de engraçado nisso, né? Mas é curioso como isso se mostra até nas piadas que se fazem e nas ofensas, né? Ah, é gay porque dá o cu. Uhum. Ou seja, você reduz a homoafetividade, que é muito mais complexa do que isso, ao ato sexual. Então, isso é uma visão reducionista da própria vida. O que também mostra que a igreja só vê o afeto a partir do sexo. Uhum. Até os afetos heteronormativos. Ou seja, tudo é visto só a partir do ato sexual. Uhum. E ele vai isso. Ele vai muito além. A Márcia Tiburi, que inclusive, né, nós dois temos um extremo carinho por ela. Ela foi minha orientadora no mestrado e no doutorado. É uma pessoa que eu tenho muita admiração. Ela, dando uma palestra, ela fez um comentário. Ela disse o cu é laico. E as pessoas criticaram muito. Mas, de fato, não pertence a nenhuma religião. É da pessoa. Exato. Não é propriedade da doutrina que você pode ou não fazer. E não se reduz ao pênis, à vagina ou ao cu. Não se reduz isso à questão da sexualidade. É muito maior do que isso. Uhum. Então, é uma visão reducionista de tudo. E o que mais uma vez mostra que a igreja ela reduz o discurso da moral ao discurso meramente sexual. Uhum. Sexual de ato, e não de sistema. Né? Então é muito complicado isso. Realmente é uma complicação. Você deu uma explicação, as pessoas até elogiaram aqui, né? E eu achei muito significativa, né? Sobre palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre doutrina. E eu queria falar agora de Jesus. Sim. Né? Jesus se importa com quem a pessoa se relaciona? Ela condena uma relação homoafetiva? Ele condenaria, por exemplo, como o homem revolucionário que ele foi, a transexualidade? Então, isso para mim é uma coisa tão fácil e tão simples de ver, porque é o seguinte: a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: existiam gays e transexuais na época de Jesus? Uhum. Com certeza. Né? Porque isso não é uma invenção da modernidade. Né? A homossexualidade está na história, desde sempre. Né? Então a homossexualidade está ali posta, a transexualidade está ali posta também. E o que Jesus fala sobre isso? Nada. Absolutamente nada. Não há uma palavra de Jesus voltada para isso. Ou seja, para ele é uma coisa com a qual ele não deveria se preocupar, aquilo é normal. Entendeu? E aquilo que eu não me ocupo do discurso é porque é tranquilidade. Eu não preciso sair por aí defendendo que você tem que beber água.
Já parte do princípio que você bebe água, todo mundo bebe, então não tem que fazer um discurso sobre isso. Então aquilo é normal para Jesus. Então eu vejo que Jesus lida naturalmente com essa situação. Né? E como eu vejo, exatamente pelo que ele não diz sobre. Uhum. O que não é dito também comunica. Uhum. O que não é dito também é comunicação. Então, se Jesus não fala nada sobre isso, é porque isso para ele não é um assunto que deveria tomar tempo de discussão, de estar certo ou estar errado. Em compensação, eu diria 60% a 70% dos discursos de Jesus são condenando os religiosos que exploram a fé dos outros. Uhum. E isso é uma coisa que preocupa Jesus. Então, assim, se você quer obedecer a Jesus, não fale nada sobre a homossexualidade e fale tudo contra pastores e padres que exploram a fé do povo. Seria mais ou menos isso. Eu sei que seu tempo é corrido, Tranquilo, e né? mas eu preciso também entender a sua visão sobre essa questão. A bancada evangélica representa o evangelho? Não. A bancada evangélica não representa em nada o evangelho. Aliás, esse é um nome que eles deveriam ter vergonha de usar, né? Mas é lógico que aí também tem a disputa de narrativa, né? Quando eu me apresento a bancada evangélica, para essa massa evangélica que é dominada por pastores mau caráter, isso já. Eu vou votar nele. Ele é um evangélico, ele é alguém que vai defender a minha fé. Mas eu não tenho que votar em ninguém para defender a minha fé. Eu tenho que votar em alguém que defenda a cidadania. A laicidade do Estado, nesse aspecto, é fundamental. E o curioso, né, é que a laicidade do Estado ela é uma herança de discussão do próprio protestantismo. Parte do protestantismo é que vai começar a defender a separação de igreja e Estado. Por exemplo, os batistas, quando surgem no início do século XVII, em 1609, 180 anos antes da Revolução Francesa, os batistas já têm como fundamental, como princípio fundamental dos batistas, separação de igreja e Estado. Então, assim, por quê? Porque é exatamente isso que garante a plena religiosa. Deu uma pequena travada, vou só aguardar o Zé retornar. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Deu uma travada. Eu falei para as pessoas. É que eu recebi uma ligação aqui. Volta lá. Isso aconteceu comigo também ontem. A gente tem que entender que a defesa do Estado laico é uma defesa fundamental também para o evangélico. O Brasil já teve religião oficial. O Brasil já teve momentos em que a igreja evangélica, quando ela chega no Brasil, ela não consegue construir templos, porque a lei proibia. Em São Paulo, por exemplo, você vê lá o cemitério dos protestantes, ali na Consolação, ali tem um cemitério protestante aí. Por quê? Porque houve uma época no Brasil em que quem não era católico não podia nem ser enterrado. Porque os cemitérios eram propriedade da Igreja Católica. E o país tinha uma religião oficial. Então, olha a que ponto a gente chegou. A gente luta pela laicidade do Estado, e quando a gente consegue isso agora que a gente está crescendo, quer dominar isso. Isso é um absurdo. Então, essa bancada evangélica, e ela também não representa o Evangelho, porque as pautas dela não são as pautas do Evangelho. A pauta do Evangelho é justiça social, é água para todo mundo, é comida para todo mundo, é saúde pública para todo mundo, se houver encarceramento, porque eu também sou abolicionista nesse sentido, mas havendo prisões que sejam dignas.
porque o que está em jogo aí é a dignidade humana. Então, isso deveria ser a defesa do Evangelho, e não o que eles fazem. A gente chegou num momento tão louco que, se você quer saber o que é o Evangelho e o que não é, olha para a bancada evangélica, vê o que ela defende. E aí vai para o outro lado. É É verdade. simples. Você quer saber o que é Evangelho? Ouve o Silas Malafaia, por exemplo, e faz o contrário. É. Então, se você fizer o E olha, contrário do que o Silas Malafaia fala, você vai ser um cristão. É simples. Né? mas é preocupante, né? Porque ele influencia o pensamento de muitas pessoas Sim, que o seguem como se fosse alguém que exato. enuncia a partir da palavra de Deus, a partir da Bíblia, e como Aham. conhecedor dessa palavra. Sim. Uma outra pergunta que eu acho que a resposta, eu quero entender a sua leitura sobre ela. Tanto na Igreja Católica como nas igrejas protestantes, né, nas igrejas evangélicas, nas congregações, mas mesmo as inclusivas, usa muito o termo Jesus salva. O que é essa salvação vinda de Jesus? E Jesus, existe salvação sem liberdade? Bom, essa lógica do Jesus salva, ela é uma questão que eu hoje discuto muito, né? Porque como eu te falei, eu venho numa teologia que ela vai se abrindo cada vez mais. E hoje eu entendo essa salvação a partir de uma outra lógica, né? Jesus salva, por exemplo, daquela lógica imperialista, Jesus salva daquela lógica capitalista, Jesus salva da lógica da opressão. Então, ele nos salva disso porque a mensagem que ele tem é libertadora. Não se trata de salvação da alma para uma vida futura. Se trata da salvação de um sistema. Você está preso por um sistema, esse sistema é opressor, esse sistema diminui pessoas, esse sistema oprime pessoas, e Jesus quer te libertar disso. E qual é a mensagem dele? A mensagem dele chegou um outro reino, uma outra forma de enxergar a realidade. E não é um reino para além, é um reino agora. Jesus fala isso, o reino chegou. Entendeu? O reino chegou, ou seja, é uma coisa que começa a atuar aqui. E ela desafia frontalmente a opressão. Então eu vejo a salvação nesse aspecto. Não é aquela salvação, eu sou. Porque aí a minha lógica é, hoje eu revejo, por exemplo, a questão do pecado original. Uhum. Na minha teologia, estou falando de mim, o pecado original já deixou de existir. Então, é por quê? Porque a partir do pecado original é que o homem precisa de um salvador para a alma dele. A alma dele está perdida. E aí eles vão interpretar Jesus dentro dessa lógica de um pecado que acompanha a humanidade como alguém que vai salvar a humanidade desse pecado. Só que eu vejo pecado também não mais como beber é pecado, fumar é pecado, transar é pecado. Não. Pecado para mim são as estruturas. Por exemplo, uma estrutura capitalista é uma estrutura pecaminosa. Uhum. Uma estrutura racista é uma estrutura pecaminosa. Isso é pecado. O que é pecado? Pecado é o racismo. Pecado é o capitalismo. Pecado é o machismo. Pecado é o fascismo. Essas estruturas, porque são essas estruturas que detonam a dignidade humana. Tudo aquilo que vai contra a dignidade humana é pecado. É dessa forma que eu enxergo. Então Jesus me salva disso. E arrependimento, eu fiz uma live só sobre esse termo. Arrependimento no original é a ideia da metanoia, da abertura da mente, e não de fiz besteira, eu vou voltar atrás. Não. Enxerga o que está além dessa realidade. Enxerga o que está atrás disso tudo. E aí vai contra isso. Isso é o arrependimento. Então eu me arrependo, eu enxergo essa realidade, e aí ele me salva. Porque eu começo a enxergar as estruturas que dominam isso. Zé,
Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Nós chegamos aí no Daqui a nosso... pouco já tem uma live aqui, já tenho que me preparar aqui para isso. Eu agradeço muito, né? Agradeço primeiro pela oportunidade que eu tive de celebrar o teu casamento, que foi lindo, Obrigado. né? E assim foi o primeiro casamento homoafetivo que eu celebrei, né? E foi lindo para mim, foi marcante para mim. Eu sempre vou guardar aquele 10 de dezembro, né? Foi dia 10 de dezembro, né? Isso. Então, eu sempre vou guardar esse 10 de dezembro com muito carinho. Então, eu te agradeço por isso e agradeço pela oportunidade de dialogar e de falar sobre esses temas, porque a gente não tem muito espaço para isso, né? A gente cava espaço nas redes para que isso vá disseminando aqui e ali e faça o trabalho que tem que ser feito. Só tenho a agradecer. E dizer, ó, estamos na luta, estamos juntos. Vamos em Tamo frente. junto. E olha, apesar da distância, sinta-se abraçado. Muito Eu, obrigado por tudo, pelo conhecimento, pelo seu trabalho, pela sua coragem. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.